tempo é um suspiro? Mas afinal, o que é o tempo? Será que o tempo de hoje nos desafia? E nós, ainda temos tempo? Tudo isso e muito mais nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes eu te convido a se inscrever nesse canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a Palavra em Foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da Palavra de Deus. Bem, as frases mais comuns dos nossos dias são: não tenho tempo, nossa, o tempo está passando muito rápido. Será que ainda vai dar tempo? A verdade, meus irmãos, é que nós vivemos esperando o tempo perfeito, mas eu tenho um recadinho para te dar. Esse tempo não existe. Eu mesma sou a prova viva do que falo para vocês. Em 2023 eu criei esse canal em que estou falando com você e não tive ousadia para começar. O intuito desse canal sempre foi e sempre será falar da palavra de Deus verdadeiramente como ela é, com humildade e com muita simplicidade, porque a palavra de Deus ela é assim. Mas eu não me achava capaz. Eu achava que não tinha bagagem teológica para falar da palavra de Deus. Lê do engano, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito mais simples do que nós imaginamos. É muito mais fácil falar do amor de Deus e do Evangelho do Senhor Jesus do que nós pensamos. Então, meus irmãos, o medo nos impede de fazer coisas grandiosas para o Senhor. E esse vídeo é um convite para você. Abra os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor. Eu tenho certeza que essa mensagem é para você. Quando Deus nos criou, Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E sabe que fôlego é esse? O tempo, meu irmão e minha irmã. Você tem a oportunidade de fazer coisas grandiosas com o tempo, que é um grande presente do Senhor para mim e para você. Você consegue perceber a grandeza disso? Você tem o maior presente que você poderia ter. E muitos de nós não estamos usando o tempo ao nosso favor para falar aquilo que Deus realmente nos criou para falarmos, que é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se hoje eu e você estamos respirando, é porque Deus nos presenteou com tamanha dádiva. Reconhece isso? Imagina quantas pessoas nesse momento dariam tudo para ter um pouco mais de tempo de vida. Quantas pessoas estão em leitos de hospitais, estão em leitos de enfermidade, suplicando ao Senhor por mais tempo de vida, enquanto eu e você temos essa chance e muitas vezes não aproveitamos. Muitas vezes não usamos o nosso tempo para fazer coisas que sejam consistentes de verdade, entende? Percebe que tudo gira em torno do tempo? Quantas pessoas são ricas e têm muitas posses e gostariam de ter um tempo mais de vida e eles não podem comprar, porque o dinheiro não compra o tempo, o dinheiro não compra o propósito de Deus nas nossas vidas. Você entende isso? Você percebe que seria muito injusto não usarmos o tempo que Deus nos deu para fazermos coisas que sejam realmente impactantes, coisas que realmente vão agregar valor à vida de outras pessoas? Nós fomos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes a gente não dedica tempo nem para a gente nem se ama nesse tempo que Deus nos deu, nesse tempo que Deus nos presenteou. Como que eu vou amar o meu próximo? Como que eu vou cuidar do meu próximo se eu não tenho cuidado, se eu não tenho amor e se eu não dedico tempo nem para mim mesma? Percebe, meu irmão e minha irmã, que o que está faltando para nós não é falta de tempo, mas é a organização que nós não temos com o nosso tempo. Nós não usamos o nosso tempo com propósito e é isso que falta para mim e para você. Os ricos, os pobres, os grandes, os pequenos, todos têm o mesmo tempo, todos temos 24 horas. E tudo na criação é perfeito, meu irmão. Tudo na criação é perfeito, minha irmã. Deus pensou em todas as coisas. O tempo que Ele nos deu é suficiente para nós impactarmos vidas. Mas sabe de uma coisa? Nós não compramos o tempo na prateleira dos supermercados. Nós não conseguimos comprar o tempo nas farmácias. Nós não temos condições de controlar o tempo que nós temos. Mas uma coisa nós podemos. Nós podemos usar o nosso tempo ao nosso favor, para fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, para cumprir o chamado do Senhor e fazer com que realmente a palavra dele chegue a mais e mais e mais corações. Vejamos o que o salmista fala em Salmos 39, dos versos 4 ao 7. A palavra do Senhor diz o seguinte: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é? Para que eu sinta o quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é vaidade. Totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência e, na verdade, em vão se inquietam.
Amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, o que espero eu? A minha esperança está no Senhor. Meus irmãos, esse texto bíblico ele é precioso. O salmista fala algo que me toca profundamente. Ele diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. O salmista pede algo para Deus que me toca profundamente. E é algo surpreendente que com certeza muitos de nós, ou talvez nenhum de nós, teríamos ousadia para pedir a Deus. Ele diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, para a qual eu sinta o quanto sou frágil. Entende que ele está pedindo para saber quando ele irá morrer? E quantos de nós teríamos ousadia hoje para pedir para o Senhor para conhecer o nosso fim, para saber o dia da nossa morte? O salmista ousadamente perguntou ao Senhor, ousadamente suplicou ao Senhor que ele desse a ele esse entendimento. Mas meu irmão e minha irmã, eu e você suportaríamos viver com essa sentença? Imagina você sabendo que morrerá daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 1 dia, daqui a 1 mês. Como seriam os nossos dias? Eu arrisco dizer que seriam de muita tribulação. Nós ficaríamos aflitos, angustiados, iríamos viver dias terríveis esperando esse momento chegar, pensando nas nossas famílias, pensando nas pessoas que nós amamos, pensando em tudo que nós não vivemos. Mas o salmista fez isso. Mas qual foi o intuito do salmista de pedir para que Deus fizesse conhecer os seus dias, né? O fim dos seus dias? Quantos dias ele teria? O propósito dele era reconhecer a sua fragilidade, e isso é grandioso, meu irmão e minha irmã. Se nós entendêssemos a nossa fragilidade, nós não viveríamos deliberadamente, nós não sucumbiríamos nos dias corridos, nós não viveríamos sem propósito. Ele fala mais, ele diz que por mais reto que o homem seja, ainda assim é vaidade. Você percebe, meu irmão e minha irmã? Nós vivemos o tempo Cronos. É um tempo limitado, é um tempo que não há perfeição, meu irmão e minha irmã. E se nós entendêssemos que nós vivemos nesse tempo Cronos, que é um tempo limitado, nós não perderíamos tempo. Não há mais tempo, meu irmão, para perder. Não há mais tempo para perder. Essa é a minha e a sua oportunidade. Percebe que hoje eu falo e você me ouve aí do outro lado. Mas quantas pessoas já não estão mais no mundo? Quantas pessoas, quantos parentes, quantos amigos, quantos conhecidos ainda não estão mais no mundo? A gente viveu aí em 2020, 2021, a pandemia da Covid. E quantas pessoas foram, quantas pessoas morreram e não tiveram mais a oportunidade de proclamar Jesus, de proclamar o Evangelho. Hoje eu e você temos essa chance, eu e você temos essa oportunidade. E o que é que nós estamos fazendo dos nossos dias? Como que nós estamos vivendo os nossos dias? Entende? Que é uma reflexão muito necessária que nós precisamos nos fazer, perguntas que precisamos fazer, nós precisamos incomodar o nosso coração. Porque, meu irmão, hoje nós vivemos dias de acomodação total. A gente está sendo atropelado por uma série de acontecimentos. A gente tem trabalho, a gente tem escola de menino, a gente tem a vida no dia a dia, né? Cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E tudo isso tem minado o nosso tempo, tem feito com que nós não usemos o nosso tempo com propósito. Mas são 24 horas, meu irmão. 24 horas que eu e você temos para proclamar o Evangelho do Senhor. 24 horas que nós temos para salvar vidas, para levar amor, paz e esperança a corações aflitos. E por que não fazemos? Nós estamos sendo levados pelo tempo das esperas, esperando coisas que a gente nem sabe se chegarão, se alcançaremos de verdade. E nós esquecemos que o tempo do agora é uma dádiva do Senhor. O tempo do agora é um presente, é uma graça, é um favor imerecido do Senhor. Você entende isso? Você percebe que é preciso acordar, é preciso despertar, é preciso sair dessa inércia que nós vivemos para ver mais longe, para alcançar mais vidas, para contemplar a glória de Deus na vida de outras pessoas. E o tempo do agora nos permite experimentar o tempo em três estágios, em 3 esferas. O tempo com Deus, o tempo para Deus e o tempo de Deus. Você percebe?
Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas há grandeza nisso tudo. Meu irmão, o tempo com Deus é o momento em que você vai se despir da sua vaidade. É o momento em que você vai falar com ousadia na presença do Senhor. Tudo que te aflige, tudo que te causa ansiedade, tudo que te faz procrastinar diante da palavra do Senhor, diante do chamado que Ele tem para você. A palavra de Deus em Salmos 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Essa deve ser a nossa oração, meu irmão. Essa deve ser a nossa oração, minha irmã. Nós devemos contar os nossos dias de maneira que nós alcancemos um coração sábio. A gente precisa usar os nossos dias para viver com intenção. Intenção é a palavra. Nós estamos tão afadigados com as nossas tarefas que a gente esquece que o tempo mais precioso é o tempo de viver na presença do Senhor. Você percebe a grandeza disso? Ter uma experiência com Deus verdadeiramente na intimidade, no teu secreto, viver de fato para a glória de Deus, é ter relacionamento com Ele. Não há como você dizer que serve a um Deus que você não tem intimidade. Não há como você dizer que serve a Deus sem ter intenção de ter relacionamento com Ele. É no secreto, meu irmão, que Deus te conhece. É lá que Ele sabe realmente quem é você. Que você possa ter esse tempo de intimidade com o Senhor, que você possa ter esse tempo de reverência a Deus, colocando a sua vida em dedicação ao Senhor. Mas que você viva o seu tempo com Deus de uma forma assertiva, com inteligência, com sabedoria. E só conseguimos alcançar essa sabedoria se nós estivermos realmente nos pés do Senhor. Quantos de nós hoje temos vivido a religiosidade? Quantos de nós temos participado de toda a liturgia do culto nas nossas igrejas, mas nós não temos feito o que verdadeiramente fomos chamados a fazer, que é viver o evangelho de verdade, sabe? No dia a dia, na prática, na ação. O nosso testemunho tem que acompanhar aquilo que a gente fala. O nosso dia a dia, como nós somos no nosso trabalho, como nós somos na nossa casa, como nós somos com a nossa família e com os nossos amigos, precisa ser exatamente igual como nós somos quando nos apresentamos diante do Senhor. A religiosidade não vai te levar ao céu. A religiosidade não vai te fazer alcançar o reino de Deus. A palavra de Deus é clara, o caminho é estreito e nós precisamos buscar a Jesus e olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé, para que de fato a gente alcance a salvação nele. É tudo por Ele, meu irmão, é tudo para Ele. E se não for com Ele, você não vai alcançar. Percebe? Eu sei que é duro de pensar que nós precisamos disso, nós precisamos despertar. Eu sei que é duro pensar que são palavras que estão chegando até você como um tapa, muitas vezes. Eu sei que muitas de nós estamos vivendo dessa forma, deliberadamente, sem reconhecer a grandeza de Deus no nosso dia. Mas você está respirando, meu irmão. Você está respirando, minha irmã, assim como eu também estou. Isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de louvor e de engrandecer a pessoa de Deus nas nossas vidas. O homem é vaidade. É pura hipocrisia. Que a gente não venha viver pela nossa força, mas que nós venhamos viver pela força que nós temos quando temos relacionamento com Deus. Mas ter tempo com Deus não é suficiente para viver na presença do Senhor. É preciso que você tenha tempo para Deus. E que tempo é esse, irmã Nay? É o tempo em que você vai dedicar a sua vida, os seus dons e os seus talentos para abençoar outras pessoas. O mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas muitos de nós temos vivido os nossos dias somente para a gente, somente para as coisas que são benefícios para nós. Nós esquecemos que há pessoas que carecem, que estão sedentas da palavra do Senhor e nós não levamos isso. Não é só na palavra, meu irmão, não é só com uma palavra de encorajamento, mas muitas vezes o nosso irmão está padecendo de um alimento, está precisando aí de uma ajuda, de um remédio, de uma medicação e nós não estamos atentos, nós não temos mais sensibilidade, nós não conseguimos perceber a necessidade do outro, porque nós estamos tão focados a viver os nossos dias olhando para a gente. É o egoísmo, é a vaidade que o salmista apresenta nesse texto. Percebe isso? Mas enquanto eu e você vivemos no tempo Cronos, que é um tempo limitado, um tempo que é finito, ele vai acabar, Deus ele vive no tempo Kairos, que é um tempo perfeito, que é um tempo sem defeitos, que é um tempo em que todas as coisas estão determinadas e que todas elas acontecerão. O tempo de Deus é mistério para mim e para você, meu irmão. Mas nós precisamos viver crendo na promessa do Senhor, porque toda a sua palavra vai se cumprir. E ela já tem se cumprido, nós temos visto isso no nosso dia a dia.
Entender, meu irmão, que o tempo de Deus é um tempo perfeito, esse tempo kairos, que a gente não sabe como que vai agir, em que tempo que vai acontecer de verdade, que não está, né, visível aos nossos olhos, mas que é mistério para cada um de nós, é entender que o Senhor tem o controle da minha e da sua vida. Nós precisamos viver com propósitos, mas entender que tudo que fazemos é para a glória de Deus, tem que ser para a glória de Deus. Você e eu fomos criados para adorar, nós somos criaturas do Senhor, feitas com muito amor, a imagem e semelhança de Deus. E eu costumo dizer, se nós lembrássemos dessa frase, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós viveremos dias com muito mais tranquilidade e com muito mais propósito, com muito mais intenção, com muito mais verdade também. Olha o que Tiago fala para a gente no capítulo 4, dos versos 13 ao 15. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco tempo e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Você percebe, meu irmão, o que a palavra está dizendo para mim e para você? Nós não temos o controle dos nossos dias. Eu não sei se vou viver mais 1, 2, 3, 10, 20 anos, nós não sabemos. Nem eu e nem você sabemos. O que nós precisamos é viver o agora, como um tempo que é precioso e presente de Deus para mim e para você. Se nós vivermos dessa forma, nós vamos alegrar o coração do Senhor, porque nós estaremos vivendo para adorá-lo em espírito e em verdade. E é verdade, tá? O Pai busca agora, hoje, adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Que você seja esse adorador, que eu seja essa adoradora e que nós vivamos para a glória do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido, Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela porção da Tua palavra ministrada nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, não há vaidade em mim. Eu só desejo, Senhor, que essa palavra alcance um coração que esteja aflito, que esteja carente da Tua misericórdia, Senhor, que esteja buscando, ó Deus, a Tua face, que precise, ó Deus, encontrar no Senhor a paz, a tranquilidade e o amor para viver os seus dias nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que pessoas entendam, ó Deus, que não há controle, que nós não temos controle de absolutamente nada. Que o controle do tempo está nas Tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que vidas sejam tocadas, que pessoas sejam saradas, que a ansiedade caia por terra, Senhor, porque nós queremos viver dias em que nós glorificamos verdadeiramente o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre, ó Deus, por meio desse vídeo, pessoas que estão necessitadas, ó Deus, de entender a mensagem que o Senhor quer passar. Encontre terra fértil, Senhor. A Tua palavra diz que ela não volta vazia, Pai. Nós cremos nisso, nós confiamos na Tua ação. Em nome de Jesus, eu te apresento, ó Deus, a vida dessa pessoa que está abrindo esse vídeo nesse momento, Senhor. Opera o milagre na sua vida, Senhor. Faça com que ela viva dias de tranquilidade, mas que ela viva dias intencionais, que ela viva dias, ó Deus, com propósitos, que ela encontre, ó Deus, verdadeiramente a raiz do seu chamado e que ela faça, ó Deus, tudo que o Senhor precisa que ela faça, ó Deus, tudo que o Senhor chamou para que ela faça, para a glória do Teu nome, Senhor, para que o Teu reino seja engrandecido. Pai, em nome de Jesus, eu peço, ó Pai, por cada morador dessa cidade, que o Senhor olhe, ó Deus, por cada pessoa, Deus, por cada situação, Pai, são tantas situações, são tantas aflições, são tantas dificuldades, mas, Pai, eu sei que o Senhor é onipotente, Deus é onisciente, é onipresente, o Senhor conhece todas as coisas, meu Deus. Faça, ó Deus, segundo o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor sare os doentes, Senhor, que o Senhor traga restauração de vida, Deus. Que o Senhor encontre, ó Deus, o coração dos perdidos, ó Pai, que as pessoas que ainda estão no mundo reconheçam, Deus, que o Senhor é o Senhor. Que, ó Deus, que nós vivemos os nossos dias aqui, mas que esse tempo é passageiro, é um tempo finito, Senhor. Mas que em breve, ó Pai, o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, Pai, que nós estejamos prontos, Deus. Nos faça ter ousadia nesse tempo e fora do tempo, Senhor, para que possamos alcançar vidas, Senhor, para que a gente leve a palavra do Evangelho, para que nós levemos, ó Deus, a paz, o amor e a esperança que há em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, agradecendo ao Senhor, que com grande propósito na minha vida me deu esse instrumento para falar, ó Deus, do Teu amor.
Eu oro agradecida, Pai, em nome de Jesus, porque por meio desse canal eu sei que vidas serão transformadas para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, permanece conosco em todo o tempo. Nos ensina, ó Deus, a contar os nossos dias na Tua presença. Assim eu oro, agradecida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, eu espero que essa palavra tenha encontrado um espaço no seu coração, que ela frutifique, que ela dê muitos frutos para a glória do nome do Senhor e que vidas sejam transformadas por meio do teu testemunho. Seja bênção. Tudo isso aqui vai passar, meu irmão. A beleza desse lugar vai passar, mas a palavra do Senhor não passará sem que tudo se cumpra. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.